Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Manda o aviãozinho aí. Manda o aviãozinho, ó, aqui, ó, pros seus seguidores e compartilha com eles a live. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai entrando, vai compartilhando um aviãozinho aí com as pessoas, com seus amigos, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, Carol. Graça e paz, irmãos. Vamos convidando aí as pessoas para participar dessa live. Vamos convidando as pessoas para participar dessa live. Amém? Vamos convidando. O tema dessa live é: boca fechada não produz milagres. Deixa eu ver. Boca fechada não produz milagres. Amém? Esse é o tema dessa live. Graça e paz. Ó, tema dessa live: boca fechada não produz milagres. Ok? Esse é o tema dessa live. Quer ver? Vou fixar comentário. Aí eu fixei. Olha aí, manda aí para as pessoas. Esse é o tema dessa live, gente. Boca fechada não produz milagres. Daqui a pouco eu vou começar, tá? A falar sobre isso. Convida as pessoas, manda os aviãozinhos aí, manda os convitinhos aí para os irmãos, para participar. E aí, daqui a pouco eu vou começar a falar, tá bom? Boa noite, aí os irmãos aí estão entrando. A Natália, graça e paz, Natália. Natália do Pantoja. Uma boa noite aí para todo mundo. Manda aí os convitinhos aí para várias pessoas. Tá? Eu fixei aí, ó, boca fechada não produz milagres. Aí eu vou falar por quê. Manda aí convitinho para
para bastante pessoas, tá? Vamos convidar bastante pessoas. Vamos convidando as pessoas, gente. Boa noite, graça e paz. Vamos convidando as pessoas. A gente atingindo o número de pessoas, eu vou começar a falar, tá? Para todo mundo participar, ok? Amém, graça e paz. Isso. Aperta o aviãozinho aqui, quem não sabe, ó, aperta esse aviãozinho e convida as pessoas do seu Instagram para participar, ó. Clica nesse aviãozinho e vai convidando aí as pessoas, ó. Clica nesse aviãozinho, ó. E vamos convidando aí as pessoas. Certo? Vamos convidando. O tema dessa live é boca fechada não produz milagres. Ok? Daqui a pouco eu vou começar a falar o porquê. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu acabei de chegar do meu trabalho agora aqui com a minha família em casa. E eu já vou fazer essa live com vocês. Ok? Vamos convidando as pessoas? Amém? Se todos estão me ouvindo bem, dá um ok aí, um amém. Se todo mundo está me ouvindo, dá um amém, um ok. Todos estão me ouvindo? Bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso, vou mandar um convitinho para as pessoas, gente. Vou mandar um aviãozinho, ó. Manda um aviãozinho no mínimo para 10 pessoas do seu Instagram. Quando você manda um aviãozinho para as pessoas do seu Instagram, você está evangelizando através do seu Instagram, tá? Por que você está evangelizando? Porque eu vou pregar, eu vou falar da palavra de Deus agora, ok? Eu vou falar da palavra de Deus aqui. Então, quando você manda os aviãozinhos, você está evangelizando. Amém? Bom, vamos lá. Assim, eu vou começar. Vou começar, amém? No início de tudo, no início da criação, no início de tudo, ok? Gênesis capítulo de número 1, ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o espiritual, depois o natural. Aí verso de número 2. Primeiro Deus criou os céus, que é o espiritual. Depois Deus criou a terra, o natural, o visível. Ok? Vou repetir. Criou Deus os céus, criou Deus o espiritual, depois Deus criou a terra, o natural, aquilo que nós estamos vendo. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3, disse Deus, verso 3, disse Deus, falou Deus, amém? Isso no início de todas as coisas.
disse Deus, falou Deus. O que Deus falou? Haja luz, e houve luz. Amém? Vou repetir. Verso de número 3, em Gênesis, capítulo de número 1. O primeiro livro da Bíblia. E disse Deus, e falou Deus, haja luz, e houve luz. Ok? Memoriza isso, grava esse versículo na tábua do seu coração, porque você vai precisar desse versículo todos os dias da tua vida. Vou repetir. Assim, alguém pode compartilhar aí Gênesis capítulo de número 1, do verso de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Nós precisamos memorizar, meditar nesse versículo e viver ele todos os dias de nossas vidas. Amém? Por que eu coloquei aí? A nossa boca fechada não produz milagres. Porque o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas com a palavra falada. Amém? Obrigado, Natália, por você postar aí o versículo, o capítulo. Amém? Preste bem atenção. Deus, o nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo de como viver aqui na terra, de como andar aqui na terra. Amém? Deus, sendo Deus, preste bem atenção, Deus, sendo Deus, Ele usou a palavra para criar, falar, decretar, determinar. Amém? Eu já quero começar já te falando nessa noite que boca fechada não produz milagres. Boca fechada não gera nada. Amém? Ainda que você tenha bons pensamentos, ainda que você tenha bons sentimentos, boas emoções, mas se a sua boca estiver fechada, você não vai fabricar nada. Amém? O nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro livro da Bíblia, ele começa a usar a palavra. Quem é a palavra? João disse que a palavra é Jesus. Amém? E o verbo se fez carne. João capítulo de número 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Cheio de graça, cheio de verdades. Amém? Então, Jesus é a palavra. E disse Deus. Amém? E disse Deus. Deus e Jesus estão trabalhando juntos. Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo estão trabalhando juntos. Amém? O Espírito Santo de Deus estava pairando, mas Deus também trabalha com o seu Filho Jesus Cristo, e ele declara a palavra, ele começa a criar as coisas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E eu quero te dizer, aonde está faltando luz na sua vida hoje? Qual é a área que está faltando a luz?
Qual é a área da sua vida que está faltando luz, que está faltando Jesus, que está faltando você criar? Amém? Jesus está te perguntando nesta noite, qual é a área da sua vida que está faltando luz? Qual é a área da sua vida que está faltando você criar? Está aí uma pergunta para você. Porque se a sua boca estiver fechada, não vai produzir milagres. Amém? Preste bem atenção. Eu não estou falando aqui para você fazer as coisas. Hoje o que mais tem de pessoas falando através de lives e de redes sociais, querendo forçar você a fazer as coisas. Eu não estou aqui para te ensinar nessa noite através da palavra de Deus para você fazer. Eu estou aqui para te instruir, te direcionar e te incentivar você a falar a palavra de Deus. Amém? Falar. A Bíblia diz que quando Deus ele quis criar a luz, ele disse, ele falou, haja luz, e houve luz. Amém? Deus ele não foi atrás da luz para criar a luz. Amém? Deus ele falou, e a luz veio a existir. Amém? Abraão, Romanos capítulo de número 4, do verso de número 17, está escrito assim, ó: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vou repetir. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Então, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então, eu quero te dizer nessa noite, você deve aprender a trabalhar junto com o seu Deus. Você deve aprender a andar junto com o seu Deus. Você deve aprender a se relacionar junto com o seu Pai. Amém? É impossível, o autor do livro de Hebreus diz, Hebreus capítulo de número 11, do verso de número 6, ele diz assim: é impossível agradar, se aproximar de Deus sem fé. É preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, para você andar com Deus, para você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe. Amém? Nós estamos falando aqui de experiência. Amém? Deus, Ele não quer que você seja um filho dele, cheio de teoria na cabeça. Mas Deus, Ele quer que você viva como uma família de Deus, uma família cristã. O que é família? Família é aquele que conhece o Pai, é aquele que sabe se relacionar com o Pai. Amém? Se o Pai pedir alguma coisa para você, amém, você sabe executar. Vou te dar um exemplo, amém? Jesus, em uma certa ocasião, chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, é assim, como que é, da onde que você faz essas coisas?
Jesus respondeu: tudo que vocês vê eu fazendo é que eu vejo o meu Pai. Amém? Eu estou aqui transmitindo o meu Pai. Estou aqui obedecendo o meu Pai. Amém? E isso é relacionamento de pai para com filho. Amém? Então o que eu quero te dizer, para você andar com Deus, para você experimentar o que Deus diz em sua palavra, você deve se comportar igual Deus. Você deve viver e andar igual Deus nessa terra. E como que é então, Pastor Tiago, que eu ando como Deus nessa terra? Como é que eu vivo como Deus nessa terra? Como é que eu experimento milagres de tudo o que Jesus diz em sua palavra? Praticando o que ele diz. Amém? E disse Deus: haja luz. E houve luz. É simples assim. É simples assim? É simples. É simples. Porque Deus não é mentiroso. O que Deus diz é plena e absolutamente verdade. Amém? O que Deus diz é plena e absolutamente verdade. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, enquanto você está com a sua boca fechada, os milagres não acontecem. É preciso falar. É preciso decretar. É preciso anunciar. É preciso pronunciar. É preciso determinar. Amém? Se você quer alguma mudança em alguma área da sua vida, você tem que abrir a boca e começar a falar. Vou repetir. Se você quer alguma transformação em alguma mudança em alguma área da sua vida, você deve falar. Você deve decretar. Você deve determinar. Amém? Nós não estamos aqui agora falando ou discutindo o que as pessoas pensam ou acham. Nós estamos aqui agora ouvindo e observando e meditando o que o nosso Pai Celestial disse. E o nosso Pai Celestial nos ensinou a gente a falar, dizer. Amém? Amém? O que eu quero te dizer é que você não deve perder na sua consciência a origem de tudo que Deus falou. Você não deve perder o princípio. Deus ensinou você a falar. Amém? Ah, mas pastor Tiago, você sabe o que está acontecendo? Eu estou numa situação muito ruim. Eu tenho feito várias coisas e essa situação da minha vida não tem mudado. Essa situação da minha vida financeira não tem mudado. Não tem acontecido nada. É porque foi o que eu deixei fixado aqui, ó. Porque a sua boca fechada não produz milagres. É isso. Foi por isso que Jesus te trouxe nessa live nessa noite. É por isso que você está participando dessa live. Porque você tem que aprender a como andar com Deus. Você tem que aprender como se relacionar com Deus. Você tem que aprender como gerar milagres na sua vida. Você tem que aprender como viver milagres em sua vida. Amém? Ah, pastor Tiago, eu estou precisando da restauração do meu casamento. Então você vai falar.
Amém? Você vai determinar. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu creio que o meu casamento já é restaurado. Amém? Aí você vai falar, você vai criar. Amém? Você vai criar peças. Peças. Falar a palavra, declarar a palavra é você criar as coisas. Você sabia disso? Que é você criar as coisas. Você tem que falar. Deus disse: haja luz. E houve luz. Ponto final. Não argumente o que está escrito. Não fica argumentando. Não adianta. Para esse versículo não existe teologia. Não existe teologia para esse versículo. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 3. Não existe argumento, não existe teologia, não existe o que eu acho, não existe o que eu penso, não existe nada. Aqui é fé, aqui é obedecer a Deus, aqui é acreditar no que Deus falou. E disse Deus: haja luz, vírgula, houve luz, ponto final. Aqui não tem espaço para você criar algum assunto, algum raciocínio que desprega o que Deus está dizendo. Não tem como. Você pode pegar esse versículo e jogar na mão de qualquer teólogo que você encontrar na sua vida, na mão de qualquer professor. Amém? O Espírito Santo de Deus estava pairando sobre as águas. E aí disse Deus liberou Jesus. Deus liberou o Filho. Amém? E disse Deus, haja luz. Deus liberou a palavra. Amém? A palavra é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio da plenitude. Amém? João, capítulo de número 1. Amém? A palavra, preste bem atenção, irmãos. A palavra tem que estar na sua boca. Boca fechada não produz milagres. Boca fechada não produz vitória. Amém? A sua boca, ela é uma fábrica. Quando você abre a boca, ela é uma fábrica de milagres. Amém? O livro de Provérbios nos ensina que quando eu declarei a palavra, eu fiquei amarrado, eu fiquei relacionado, envolvido com aquela palavra que eu falei. Amém? E o Espírito Santo de Deus está te chamando hoje. Abra a tua boca para falar a minha palavra, dizer a minha palavra. Amém? Declarar a minha palavra. Ai, mas pastor Tiago, mas é tão simples assim. É difícil acreditar. Eis aí a questão de muitos irmãos em Cristo. É porque é tão simples, se torna tão difícil de acreditar. Preste bem atenção. Talvez essa live que você está assistindo hoje, e você vai assistir depois essa live, porque vai ficar salva, né? Eu vou salvar ela. Talvez essa live foi umas das lives que você assistiu e participou mais importante da sua vida, que marcou a sua vida e que
te deu um entendimento e uma consciência para você tomar posse do seu milagre, para você viver e andar do jeito que Deus te chamou para você andar, para você viver. Deus te chamou para você viver e andar com uma vida de milagres. Amém? Quando Deus declarou a palavra, Deus declarou Jesus. Amém? Quando você declara a palavra de Deus, quando você declara a palavra, você está declarando Jesus. Amém? E Jesus, Ele é a nossa justiça. Amém? Jesus, Ele é a nossa justiça em Deus. Então, quando você declara a palavra de Deus em sua vida, você já declarou o seu milagre. Você está entendendo? Vou repetir. Quando você declara, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você declara, eu sou curado. Quando você declarou, eu sou curado, Deus Pai olha para Jesus Cristo e Ele vê você curado, você é curado. Amém? Pegou? Quando você declara, eu sou próspero, Deus Pai, quando você pega alguma área da sua vida e você declara prosperidade, Deus Pai olha só para Jesus, não olha para você. Porque Jesus, Ele foi a nossa justiça naquela cruz. Jesus, Ele foi o preço, o 101% pago por nós na cruz. E quando você declara, Deus Pai olha para Jesus. E Jesus, Ele diz, eu fiz tudo para Ele naquela cruz. Eu realizei tudo para Ele naquela cruz. Tudo já foi feito, tudo já foi pago. É dele, Pai. É dele, Pai. É dele. Amém? Quando você declara, preste bem atenção, eu estou falando declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus é justiça. Quando você declara a palavra, tem pessoas aqui que vai ter que ouvir essa live umas 3 vezes para assimilar e pegar o que eu estou falando aqui, tá? Você está ouvindo agora, você está participando, mas você vai ter que ouvir umas 3, 4 vezes para você pegar tudo que eu estou falando aqui. Vamos lá. Quando você declara, quando você fala a palavra, você está falando Jesus. E quando você declara a palavra na sua vida, um exemplo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando você declarou a palavra na sua família, quando você declara a palavra, ninguém da minha casa vai para o inferno, todo mundo é salvo. Todo mundo é salvo naquela hora, todo mundo, todas as pessoas que você declarou na sua casa, está consumado em Jesus. Por quê? Me explica isso. Me explica isso. Por quê? Porque Jesus, Ele é a nossa justiça diante de Deus, através do seu sacrifício. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Quando você declarou a palavra, quando você confessou a palavra, você declarou que Jesus, Ele é a tua justiça naquela situação. Então está feito. Está pago, está consumado. Tetelestai. O que está pago não precisa ser pago novamente. Jesus já pagou por nós. Amém? Então, boca fechada não gera, não produz, não fabrica milagres. Amém?
Aí você tendo essa consciência, você sabendo que quando você confessa a palavra de Deus, Deus Pai, ele olha para Jesus e ele te dá, porque Jesus ele foi, quando você declara a palavra, preste bem atenção, quando você fala aquilo que você quer viver na sua vida, Jesus ele foi o seu fiador, Jesus ele foi o seu avalista, Jesus ele foi a sua garantia daquilo que você confessou, daquilo que você determinou. Amém? Todos estão entendendo aí? Dá um amém. Ou tem pessoas aqui que, confirma aí comigo, vai ter que ouvir essa live, esse vídeo, mais umas 4 vezes para pegar. Amém? Quando você responde aqui, eu tomo uma água. Eu não estou falando aqui nessa noite com os irmãos que estão participando dessa live, eu não estou falando uma coisa aqui que eu acho, ou que talvez, ou que eu ouvi alguém falar, ou que eu li um livro. Não. Eu estou te trazendo uma coisa aqui nessa noite, compartilhando algo de Deus que eu vivi e que eu vivo na minha vida. Quando você abre a sua boca para falar, declarar a palavra de Deus, você está concordando com Deus, o que Deus pensa ao seu respeito. Amém? Você está concordando com Deus, com o que Deus pensa ao seu respeito. Olha aqui, Isaías, capítulo de número 55, 11. Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada, o que me apraz, o que eu desejo, e prosperará naquilo para que a designei, para o propósito de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Amém? Isaías 55, 11. Assim, quem está dizendo isso é Deus. O mesmo Deus que usou a palavra para criar, haja luz, para criar tudo, haja firmamento, para criar tudo. Amém? Graça e paz, irmã Marleide, boa noite. Seja bem-vinda na live. Então, assim será a palavra que sair da minha boca. Sair da minha boca. Vou repetir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Sair não é entrar. Sair, falar, dizer, pronunciar, determinar, decretar. Então, depois que eu falei a palavra, ela não voltará vazia, mas fará o que me agrada, o que me apraz, e prosperará naquilo para qual é o propósito, para qual designei.
Irmãos, em o nome de Jesus Cristo, você que é filho de Deus, aprenda a viver nessa terra como filho de Deus. Aprenda a andar nessa terra como filha, como filho de Deus. Amém? Coloca o capacete da salvação. Coloca a palavra de Deus em sua consciência. Amém? Anda com a sua espada do Espírito, a palavra de Deus. Amém? Manifesta a palavra de Deus. Deixa eu só te dizer uma coisa, preste atenção. Se eu falo que eu sou filho de Deus, se eu falo que eu sou cristão, mas eu não estou vivendo aquilo que Deus diz em sua palavra, se eu não estou desfrutando, se eu não estou reinando, se eu não estou vivendo com aquilo que Deus fala em sua palavra em minha vida, eu não estou vivendo Cristo, eu estou vivendo religião. Eu estou vivendo outras coisas, eu só não estou vivendo aquilo que Deus diz. Eu estou vivendo outras ideias, outras formas, eu estou vivendo outros sistemas, mas eu não estou vivendo Cristo, eu não estou vivendo Jesus. Amém? Então, libera a palavra de Deus na sua boca, cria as coisas, ok? Ezequiel, capítulo de número 37. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ezequiel respondeu: Deus, tu o sabes. Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Amém? Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Então Ezequiel profetiza. Amém? Amém? Ezequiel 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Verso 4, disse-me ele: profetiza, fala, decreta, determina a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? E verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém, meu irmão e minha irmã? Você tem áreas na sua vida que não está acontecendo nada, é porque você precisa abrir a tua boca e você precisa se colocar na condição de filho de Deus e começar a decretar a palavra. Você tem que começar a falar para a palavra, você tem que começar a pronunciar aquilo que Deus é na sua vida. Amém? Se você está passando por enfermidade, começa a decretar que você é curada pelas pisaduras e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Se você está precisando de salvação na sua casa, começa a decretar: eu e a minha casa servimos e adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você está precisando de uma provisão financeira na sua vida, começa a pronunciar: eu sou uma pessoa abençoada em Cristo. Eu sou uma pessoa próspera em Cristo. Deus é o meu provedor. Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer em Cristo. Nós somos enriquecidos em Cristo em tudo. Amém? Então você tem que começar a pronunciar, você tem que começar a decretar, você tem que começar a falar a palavra de Deus 24 horas por dia na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Amém? Você tem que começar a falar.
Ah, mas pastor Tiago, eu estou com medo do Covid. Em primeiro lugar, pare de ficar ouvindo noticiário maligno. Pare de ficar ouvindo pessoas que são porta-voz do inferno na sua vida e começa a ler a Bíblia, começa a meditar na palavra e começa a falar a palavra de Deus, começa a decretar a palavra de Deus na sua vida. Minha irmã e meu irmão, por favor, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, pare de murmurar, pare de reclamar, abre a sua boca e diz como Deus, e haja luz, e houve luz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, não tenha só nome de filho de Deus, mas viva isso, fale, determine, pronuncie as boas novas na sua vida e na sua casa. Ah, mas pastor, eu estou com medo do coronavírus. Declare: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. Praga nenhuma chegará à minha tenda. A minha casa, a minha família está guardada, protegida pelo sangue de Jesus. Fale a palavra, determine a palavra, libere a palavra. Libere a palavra de Deus na sua vida. Ah, mas eu estou com dor de cabeça. Saia a dor de cabeça, porque eu sou curado. 1 João 4,17, assim como Jesus também é nos céus, eu também sou neste mundo. Jesus não tem dor de cabeça, eu também não tenho. Amém? Ah, mas o Covid, Jesus não tem Covid, eu também não tenho. Ah, mas a falência, a miséria, a pobreza, Jesus não tem miséria, Jesus não tem pobreza, eu também não tenho. Então me explica, pastor Tiago, qual é a moeda do céu? A moeda do céu é a fé. Você deve andar pela fé. Você deve crer. Amém? Você deve andar pela fé. Você deve crer. O apóstolo Paulo disse, Romanos 1,17, o justo viverá por fé. O justo, o justificado em Cristo Jesus, ele quer dizer, viverá por fé no sacrifício do Filho de Deus. O justificado em Cristo Jesus viverá por fé no Filho de Deus. Amém? No Filho de Deus, irmãos. É isso. No Filho de Deus. Tudo que você precisa está em Cristo. Se tudo que eu preciso está em Cristo, então o que eu preciso fazer? Eu preciso falar. Eu preciso decretar. Eu preciso gerar a minha vitória. Boca fechada não produz milagres. Boca aberta é uma fábrica de milagres. Amém? Não importa quanto tempo você tem de evangelho. Não importa. O que é importante no reino dos céus é se você está vivendo na terra igual os céus. O que é importante é se você está andando na terra, se você está falando na terra. Da onde você é? Você é do céu? Você é do céu? Então você deve falar igual o céu. Se você é do céu, se a sua cidadania é celestial, então você deve falar igual da onde você mora, da onde você é. Amém? Então você deve falar.
Então crie na sua vida. A partir de hoje, pare de confessar derrota. Pare de confessar desgraça. A Bíblia diz, de uma fonte não pode jorrar duas águas. Você sabe o que quer dizer isso? Da sua boca não pode sair palavra de maldição. E da sua boca não tem como sair palavra de bênção. Vou repetir. Não tem como da sua boca sair palavra de maldição e da sua boca sair palavra de bênção. Ou da sua boca jorra maldição, ou da sua boca jorra bênção de Deus. O que é jorrar bênçãos de Deus, pastor? É você falar a palavra de Cristo. É você falar o que Deus pensa. É você falar o que Deus pensa. Amém? Amém? Então, você é filho de Deus, você é filha de Deus, mas você não está vivendo uma vida plena de Deus na terra. Você não está vivendo. Você não está vivendo uma vida plena. Por que você não está vivendo? Porque você precisa alinhar o seu coração, a sua mente, com a palavra que você fala, com a palavra que você libera. Amém? As palavras que nós falamos, elas são muitíssimo importantes. Vou repetir. As palavras que saem da nossa boca são valiosas. As palavras que saem da nossa boca são muitíssimo importantes. Por quê? São muitíssimo importantes as palavras que saem da nossa boca. Porque as palavras que saem da nossa boca ou destrói nós ou constrói uma nova vida para nós. As palavras que saem da nossa boca, quando elas são palavras pronunciadas de Deus, essas palavras constroem uma estrada para nós. Essas palavras constroem um caminho para nós. Amém? Deixa eu só te dizer uma coisa. Preste bem atenção. Você que está participando dessa live e você que vai ouvir essa live depois. Preste bem atenção. Você está vivendo hoje a vida que você falou. Você está vivendo dentro do seu casamento hoje a palavra que você falou lá atrás. Você está vivendo na sua vida financeira hoje a palavra que você falou lá atrás. Você está colhendo hoje palavras que você falou. Amém? Que você falou. Você falou isso. Então você está colhendo. Então vamos lá então, pastor Tiago. Como que eu faço então para mudar esse quadro, essa situação na minha vida? A minha vida tem representado quadros de fracassos, de derrota, de doença, de miséria. Você vai falar a partir de hoje somente o que Deus pensa ao seu respeito. E o que Deus pensa então ao meu respeito? O que Deus pensa então, Tiago? Isaías capítulo de número 53, do verso de número 4. Deus pensa que você é curado. Deus pensa que você é sarado em Jesus Cristo. Deus não vê os seus filhos enfermos. Por que Deus não vê os seus filhos enfermos, pastor? Porque Jesus Cristo levou sobre ele, de uma vez por todas as enfermidades, todas as dores, toda a maldição, passada, presente e futura. Vou repetir. Jesus levou sobre ele
lá atrás, passado, presente e futuro, toda enfermidade, toda maldição, toda miséria, todo mal que havia contra nossas vidas, Jesus levou sobre ele naquela cruz. Então, se Jesus levou, eu não tenho. Então, Deus Pai não me vê do jeito que eu me vejo. Deus não vê você pobre, Deus não vê você enfermo, Deus não vê você sofrendo. Por que Deus não vê? Porque o Filho dele já levou tudo isso lá na cruz. Então, me explica, como que eu vivo então essa vida, pastor Tiago, que Jesus levou sobre ele lá na cruz? Então, Jesus me deu uma vida de vitória hoje. Me deu, nos deu, ele te deu. Então, como que você vive isso? Você vive isso recebendo. Recebendo a palavra de Cristo. Você vive isso recebendo a dádiva de Cristo. Você vive isso recebendo a verdade de Cristo. Você vive isso recebendo o que Jesus fez por você naquela cruz. Jesus te perdoou, Jesus levou todo o pecado naquela cruz, então você é perdoado hoje. Jesus levou naquela cruz toda a dor de cabeça, todo Covid, todo vírus, Jesus levou naquela cruz. Então hoje você é curado, liberto de todo Covid. Você é liberto, meu irmão. Você é liberta, minha irmã, de todo Covid, de toda maldição que havia contra a tua vida. Por quê? Por causa sua? Por causa minha? Por causa de alguma placa, de alguma denominação? Não. Jesus levou sobre ele, naquela cruz, para que nunca mais você viesse pensar nessa enfermidade. Tudo que Jesus Cristo levou naquela cruz foi para que nós nunca mais viéssemos pensar nessa enfermidade. Amém? Deus não olha Covid. Deus não olha enfermidade nos seus filhos. Por quê? Porque não existe nos filhos de Deus enfermidade. Deus não olha pobreza nos filhos de Deus. Por que não olha, pastor Tiago? Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer nele. Então, deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão que está participando dessa reunião nessa noite, que está ouvindo esse vídeo, essa live, foca em Jesus, olha para Jesus. Jesus é o seu único e suficiente sacrifício, ontem, hoje e amanhã e eternamente. Não questione a Deus. Não questione a Deus. Deus, ele já enviou o seu Filho na cruz lá atrás por nós. Então hoje você é curado em Jesus. Você é sarado em Jesus. Você é próspero em Jesus. Você é vitorioso em Jesus. Você é abençoado em Jesus, minha irmã e meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, adquira a consciência de Cristo hoje através da palavra dele, de Deus. Amém? Então, por isso que eu comecei essa live com esse tema. Boca fechada não produz milagres. Boca fechada não produz milagres. Amém? Se sua boca está fechada, você não tem como viver milagres. Amém? Você tem que falar. Amém? A moeda do céu é falar. Vou repetir. A moeda do céu é falar. É fé. A fé fala. A fé determina a palavra. Amém. Nós temos que profetizar Cristo. Ai, pastor Tiago, mas eu estou com sintomas hoje. Estou com dor de cabeça, dor no corpo. Isso é uma mentira. Porque Jesus já te curou. Então você
Então isso você tem que falar. Fala para o seu corpo. Corpo, você é curado. Corpo, você é o templo do Espírito Santo. Cabeça, você é a cabeça, a mente de Cristo. Amém? Você tem que falar. Amém? Pastor, a minha vida financeira só está declinando. Misericórdia. Então, começa a falar. A sua vida financeira está declinando, então começa a falar: eu sou próspero, eu sou vitorioso, Jesus é próspero, Jesus é abençoado, eu também sou. E a sua vida financeira vai começar a decolar. Amém. Pastor, eu acordei hoje com uma autoestima muito baixa. Então começa a falar: eu tenho as emoções de Cristo, eu tenho a imunidade de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E você vai ver como você, na fraqueza, Jesus ele vai te fazer uma pessoa forte. Jesus ele vai te fazer uma pessoa forte. Amém? Deixa eu só te dizer uma coisa, preste bem atenção. Compartilhe essa live com milhares de pessoas, por favor. Milhares de pessoas precisam ser libertas da religiosidade. Milhares de pessoas. Milhares precisam ser libertas da religiosidade. Compartilhe essa live, ela vai ficar salva, gravada. Compartilhe com milhares de pessoas. Por favor. Porque pessoas têm dificuldade de falar a palavra. Eu vou te explicar por quê. Porque pessoas não crêem? Porque Gênesis capítulo de número 1, verso 3, Deus ensinou o nosso Pai Celestial. E disse Deus: haja luz e houve luz. Amém? Porque pessoas têm dificuldade de falar? Porque elas não conhecem a graça de Deus. Porque Jesus na cruz nos concedeu essa graça de a gente falar a palavra e as coisas acontecer. Jesus nos concedeu essa graça de nós pronunciar, determinar a palavra. Quando a gente fala a palavra na nossa vida, nós estamos falando Jesus. E Jesus é a graça. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a graça de Deus em nossas vidas. Quando você fala a palavra, você está falando que a justiça de Deus. Você está falando a graça de Deus, irmão. Você está falando Jesus. Não, se você entender isso que está sendo falado agora, amém? No nome de Jesus eu declaro que a sua consciência seja destravada, amém? Que a sua consciência seja destravada, sua mente seja destravada, que haja uma renovação pela palavra de Deus em você, no nome de Jesus, amém? Eu não estou compartilhando uma coisa com você que eu ouvi alguém falar, ou eu fiz um curso, ou eu li um livro, ou eu fui lá no YouTube e peguei um vídeo, não. Eu vivi isso há anos atrás e eu vivo isso hoje. Eu vivo isso todos os dias na minha vida. Amém? Eu declaro a palavra, eu falo a palavra. Amém? E as coisas acontecem. Então, quando você fala a palavra, as coisas acontecem. Quando você fala a palavra, as coisas acontecem. Amém? Então, você ouvindo essa live aqui nessa noite, comece a falar a palavra. Comece a falar: obrigado, Deus, porque o meu marido, ele é salvo. Obrigado, Deus, porque a minha esposa é salva. Obrigado, Deus, porque os meus filhos são salvos. Entendeu? Então comece a falar: obrigado, Deus. Você quer ter filhos? Obrigado, Deus, pelos meus bebês. Amém? Você quer mudar de residência? Começa a declarar: obrigado, Deus, porque eu já moro naquele apartamento, todo mobiliado. Amém? Você quer, amém? Amém? O que você quer viver? Amém? Você quer uma renda maior? Amém? Então começa a declarar: obrigado, Deus, porque eu já ganho
tal valor. Amém? Você quer um veículo novo? Então comece a declarar: obrigado, Deus, porque eu já tenho esse veículo novo. Amém? Comece a declarar no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou terminar essa live agora, para ela não ficar muito grande. Amém? Eu tenho aqui diversos testemunhos para contar da minha vida pessoal, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas numa outra live eu vou começar a contar testemunhos. Amém? Numa outra live eu vou começar a contar. Mas, e eu tenho mais textos bíblicos aqui para compartilhar com todos os irmãos. Eu tenho mais textos bíblicos. Tenho textos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para compartilhar com vocês o que é o poder da confissão, da declaração da palavra. Amém? Tem textos que Jesus ensinou. Amém? Tem textos em Provérbios. Amém? Tem aqui Gênesis capítulo de número 1, verso 3. Amém? Tem a Bíblia inteira. Amém? A palavra de Deus nos ensina a gente a confessar a palavra. Amém? Então, medita sobre isso. Amém? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas. Amém? E ao decorrer de hoje, quinta-feira, para o final de semana, eu vou fazer outra live. Amém? Continuando. Amém? No nome de Jesus. Amém? Eu vou estar toda a semana fazendo assim, essas lives, amém? De ensino, essas lives, eu vou estar fazendo live para assim, compartilhar as maravilhas e a palavra de Deus com todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. Uma boa noite para todos. Que o poder de Deus entre na sua casa, no seu coração nessa noite. Que a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus entre na sua casa, na sua família, no coração seu. Que essa palavra, ela fortaleça o seu interior. Que essa palavra fortaleça a sua fé, o seu espírito. Que a sua consciência seja destravada. Que você seja ativado a viver como filho de Deus nessa terra. Amém? No nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo de número 8, que essa criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém? E você só pode manifestar que você é filho de Deus se você ter uma consciência como filho, se você viver como filho de Deus nessa terra. Amém? Foi muito bom estar aqui, servindo e compartilhando da palavra de Cristo, das experiências de Cristo com todos vocês, irmãos. Amém? Eu vou salvar essa live, ela vai ficar salva e você pode compartilhar com as pessoas. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Glória a Deus.